pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema de avaliação de provas aqui no processo penal. Como que as provas são avaliadas pelo juiz, pelo magistrado, para que ele possa proferir a sua decisão aqui no processo penal. Bora lá então? Basicamente, aqui nessa aula, a gente vai estudar 3 sistemas que se passam ao longo do tempo e vamos ver qual que é adotado aqui no nosso processo penal, ok? O primeiro sistema apontado pela doutrina seria o sistema da íntima convicção do magistrado, ou também chamado o sistema da certeza moral do juiz. Nesse sistema aqui, o juiz ele é livre para valorar a prova. Ele vai valorar a prova do jeito que ele achar melhor, do jeito que ele entender melhor para fazer essa valoração da prova. Inclusive, nesse sistema aqui, o magistrado ele pode se valer de provas que não estejam nos autos. Ele pode, de repente, tomar conhecimento de uma prova que não está nos autos, alguma coisa fora dos autos, e trazer isso para a livre apreciação da prova. Ele pode julgar de acordo com o que ele acha correto. Então, nesse sistema aqui, o juiz ele é livre para fazer a valoração da prova, inclusive se valendo de provas que não estão no processo. Pode trazer algo de fora, algo que ele viu que aconteceu fora do processo, ele pode trazer isso para a sua valoração da prova. O importante é mencionar aqui que nesse sistema, no sistema da íntima convicção do magistrado, o juiz ele não é obrigado a fundamentar a sua decisão. Então o juiz ele valora a prova como quiser e não precisa fundamentar a sua decisão, ele não precisa demonstrar como que ele chegou naquela decisão. A pergunta é, esse sistema foi adotado pelo Código de Processo Penal? Cuidado, gente. Uma primeira resposta, e eu digo uma primeira resposta porque eu já vou demonstrar uma exceção, é que não. Esse sistema ele não foi adotado pelo nosso Código de Processo Penal em relação aos magistrados. Isso porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todos os julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário deverão ser públicos e fundamentados sob pena de nulidade. Então, em relação ao Poder Judiciário, em relação aos magistrados, esse sistema aqui não foi adotado pelo nosso Código de Processo Penal, já que a própria Constituição Federal exige fundamentação das decisões do Poder Judiciário, ok? Então, o sistema da íntima convicção do magistrado não é adotado aqui pra gente. Porém, esse sistema da íntima convicção, ele foi adotado em relação, no âmbito lá do Tribunal do Júri, em relação às decisões tomadas pelos jurados. Uma vez que a própria Constituição Federal garante aos jurados o sigilo das suas votações. Então os jurados, gente, eles votam de acordo com a sua consciência. O jurado ele é livre para valorar a prova do jeito que ele achar melhor. E como a gente não toma conhecimento de como cada jurado votou, eu não sei como cada jurado votou, já que a Constituição garante o sigilo das votações, em relação aos jurados lá no Tribunal do Júri, e veja que não é em relação ao juiz presidente, cuidado, é em relação aos jurados. Em relação aos jurados do Tribunal do Júri, a gente adota esse sistema aqui da livre convicção. Eles são livres para valorar a prova de acordo com a sua consciência, ok? Então esse sistema ele não é adotado para os magistrados, mas para os jurados ele é adotado aqui no processo penal, ok? Um outro sistema ainda trazido no processo penal é o sistema da prova tarifada, ou também conhecido como sistema das regras legais, ou da certeza moral do legislador, ou da prova legal. A gente pode encontrar todos esses nomes aí pela doutrina e pela jurisprudência. O que quer dizer esse sistema aqui da prova tarifada? Esse sistema da prova tarifada, como o próprio nome já diz, ele quer dizer que as provas, cada tipo de prova ela já tem um valor. O que o magistrado faria é colocar as provas que foram juntadas no processo e ir somando os valores dela. Por exemplo, a acusação apresentou essas provas. Ah, essa prova vale tanto, essa tanto, essa tanto. E soma. A acusação apresentou essas provas e vai somando o valor dessas provas. Então, cada prova ela já teria um valor pré-determinado. Que bastaria o juiz apenas somar, fazer equações ali naquelas provas
para saber qual decisão adotar. Então, no sistema da prova tarifado, a lei já traz quanto vale cada prova. O juiz ele só teria que fazer a soma e a diminuição aqui, a diferença, realizar a diferença entre as provas produzidas pela acusação e pela defesa. Mas nesse sistema, as provas, cada uma já tem um valor tabelado e trazido pela própria lei. Vale lembrar que nesse sistema aqui da prova tarifada, a confissão é considerada a rainha das provas. Uma vez que o acusado confesse a prática de um delito, essa prova ela vale sobre todas as demais e aí ele seria condenado, já que essa prova ela é absoluta, ela é rainha, ela está acima de todas as demais provas. Então, no sistema da prova tarifada, a lei já traz o valor de cada prova, sendo que a confissão é a rainha absoluta de todas as provas. Se o sujeito ele confessa um delito nesses moldes aqui no sistema da prova tarifada, ele será condenado, já que ela prevalece sobre todas as demais. A pergunta é, esse sistema foi adotado pelo nosso Código de Processo Penal? Claro que não, né, gente? Inclusive, hoje o acusado ele pode se retratar da sua confissão. Ele pode confessar e voltar atrás na sua confissão. Então, hoje, se o acusado confessa, não necessariamente ele será condenado. Até porque, em razão do resto do conjunto probatório juntado aos autos, pode-se demonstrar que esse sujeito é inocente, que às vezes ele foi obrigado a confessar a prática daquele delito. Então, a gente não adota esse sistema aqui da prova tarifada. Não é adotado também pelo nosso Código de Processo Penal. Tá, Magda? Então a gente não adota nenhum sistema? Vamos para o próximo sistema, também trazido pela doutrina aqui, que é o sistema do livre convencimento motivado. O que é o sistema do livre convencimento do magistrado? Livre convencimento motivado. Nesse sistema aqui, o magistrado ele é livre também para valorar as provas constante dos autos. O magistrado ele é livre para fazer essa valoração das provas, mas desde que elas estejam juntadas nos autos. Porém, para a sua decisão, o magistrado deverá fundamentar. Diferente lá do primeiro sistema que a gente viu, o sistema da íntima convicção, em que o magistrado ele também é livre para valorar, porém lá ele não precisa fundamentar. Aqui, do livre convencimento motivado, o magistrado ele é livre para proceder a essa valoração da prova, porém, ele deverá fundamentar a sua decisão. E isso está previsto lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Olha lá, demonstrando que o juiz é livre para valorar a prova produzida em contraditório judicial. Aqui entra lá o princípio do contraditório na produção probatória. A prova ela, produzida por uma parte deve passar pelo contraditório da outra. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Ou seja, o artigo 155 aqui na sua primeira parte traz esse sistema de avaliação de provas, demonstrando que a gente adota aqui no Código de Processo Penal o sistema do livre convencimento motivado, que o juiz ele é livre para valorar a prova, porém elas devem estar nos autos, não pode tomar conhecimento de algo fora e usar isso para a sua motivação, e além disso ele deve fundamentar a sua decisão. Ok, pessoal? Então, sobre o sistema de avaliação de provas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada e bons estudos!